Aleluia. Uma alegria estar com vocês. Está em tempo de desejar um feliz ano novo. 2025 seja um ano de crescimento espiritual, de rompimento, de experiências novas e maiores, de avanço, de conquistas em Deus e de bênçãos sobre sua casa, transbordantes, em nome de Jesus. Amém? Gente, não tem o que eu faço para escapar da brincadeira do subirá que resolve. Eu já entro só dali de cima para ninguém dizer, o Luciano agora subirá aqui para pregar. Então, estou aberto a sugestões que cada vez ele me aparece com uma nova. Apesar que da última vez alguém me olhou e falou, como é que você chegou aqui? Eu falei, de Uber. Foi minha vingança. Glória a Deus. Bom, uma alegria estar com vocês, já logo no começo do ano, porque ano passado eu vim pouco, o pastor Eibe ameaçou tirar minha carteirinha de pastor da Igreja da Paz. Então, estou consertando as coisas. Eu quero compartilhar uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Honestamente, não é aquilo que eu tinha planejado para um dos primeiros domingos do ano. Eu gosto de começar aquelas mensagens de início do ano, dando aquele gás, de vamos para cima, né? Mas essa vai ficar para a próxima. Deus me trouxe uma palavra que eu diria ela tem um cunho mais pastoral. Evidentemente, não é menos importante. Talvez para alguns possa não parecer tão empolgante, mas eu tenho certeza que será precioso para cada um de nós que amamos o Senhor e queremos viver o melhor em Deus. Então, vocês estão prontos para apanhar? Para ouvir a palavra de Deus? Então, vamos lá. Salmo 36, versos 1 e 2. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão lisonjeia seus olhos e ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Eu quero tomar esse texto como ponto de partida e como uma espécie de trilho para a nossa reflexão hoje. Basicamente, o conteúdo dessa mensagem pode ser dividido em 3 partes, e é o que eu vou fazer aqui em 3 tópicos distintos. Em primeiro lugar, há uma menção, logo no verso 1, da voz da transgressão. E essa voz fala ao coração, no coração do ímpio. Não a voz que fala no ouvido, ela fala no coração. E o nosso primeiro ponto será, todos os 3 pontos serão questionamentos, perguntas. Eu gosto muito de ler a Bíblia, fazendo perguntas e questionamentos que nos permitam avançar no entendimento. Então, o primeiro é, de quem é a voz da transgressão? Né? Quem necessariamente está falando? Entender isso, nós veremos que é importante. Segundo lugar, é entender o teor da fala que essa voz costuma trabalhar. O final do verso 2 diz que essa voz diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Basicamente, ela promove a inconsequência. Né? Basicamente, o que ela diz é o seu pecado não vai ser descoberto. Se for, não será detestado, não será odiado. Ou, fazendo uso do dito popular, tá nada não. Aliás, eu poderia dar como título a essa mensagem o tema voz da transgressão. Talvez ficasse mais bonito e com cara de mensagem de crente. Mas prefiro didático. Eu quero usar justamente a essência da voz da transgressão que eu quero combater. E o título da mensagem hoje é o dito popular. Né? Na versão assim, mineira, goiana, que primeiro afirma para depois negar. Dá nada não. Né? Eu acredito que isso vai fazer com que você se lembre do tema. Mas, em terceiro e último lugar, eu quero que a gente reconheça o que tem o poder de silenciar essa voz. Porque a ideia não é apenas reconhecer que existe a voz, quem fala e o que ela fala, mas é, em essência, não ceder à tentativa de sedução que ela promove. Né? E se há um outro dito popular que talvez expresse bem o cerne da minha mensagem de hoje, é a expressão, o golpe está aí, cai quem quer. E nós vamos citar isso várias vezes também. Né? A repetição intencional tem efeito didático para que a gente possa entender a natureza da mensagem. Então, eu quero tomar esse texto como ponto de partida, como um trilho, para que a gente fale, né, e trabalhe esses 3 questionamentos. De quem é a voz da transgressão, o que a voz da transgressão fala e como silenciar essa voz. Antes disso, eu quero deixar claro que ao mexer no assunto de pecado, eu não vim desenterrar o passado de ninguém. Nosso passado foi coberto pelo sangue de Jesus. Né? A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 8:1 diz, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando ensinamos sobre pecado, não falamos sobre aquilo que já foi removido das nossas vidas. Falamos sobre o cuidado de não ceder ao inimigo agora. Desde o início da história da humanidade,
nós percebemos, né, que Deus nos chama a ter cuidado para que a gente não caia numa armadilha. No livro de Gênesis, nós vemos capítulo 2, verso 15, Deus dizendo que colocou Abraão no jardim com 2 propósitos, 2 missões primárias, para o lavrar e para o guardar. A pergunta é, guardar de quem? Adão até então está sozinho, nem esposo abençoado tem o que dizer sogra. Guardar de quem? Ele está sozinho. Deus estava sinalizando que o grande inimigo tentaria se infiltrar, antes mesmo de haver qualquer outro ser humano. Deus estava sinalizando o perigo dos ataques de Satanás, tentando, né, abortar o plano e o propósito de Deus para a humanidade. Isso vai de Gênesis a Apocalipse. No livro do Apocalipse nós vemos a advertência que vem da boca do próprio Jesus. Guarda o que tens, para que ninguém tome aquilo que é teu. Basicamente, desde o início, a essência da mensagem é: o golpe está aí, cai quem quer. Deus está dizendo, fique atento, fique alerta. Apesar de termos sido remidos da condição de pecado na qual chegamos a Cristo e o conhecemos, isso não significa que a batalha contra o pecado está encerrada. Nós obtivemos vitória sobre os pecados já cometidos no passado. Mas agora Deus quer que no presente a gente vença deixando de pecar. Hebreus capítulo 12, verso 4 diz, na vossa luta contra o pecado, então que ninguém se engane, ainda há uma luta contra o pecado. O meu e o seu corpo não foi ainda completamente redimido, né? O apóstolo Paulo se refere a essa carne como carne pecaminosa, porque ela ainda tem inclinações que não estão em linha com a nova natureza, porque a carne não converte, né? Ela tem que ser subjugada. Então, estamos numa batalha. E quem está por trás dessa batalha, essa guerra não é apenas uma guerra de desejos que devem ser contidos e refreados. Nós temos uma batalha contra o inimigo invisível aos nossos olhos. No Antigo Testamento, Israel, o povo de Deus, né, nós temos um registro de várias lutas que eles tinham contra outros povos. No Novo Testamento, Paulo escreve em Efésios 6,12 e diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não teremos guerras e pelejas literais como as que eles tinham. Mas ele diz, a nossa batalha é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade, né? Estamos em guerra e o nosso inimigo é o reino das trevas, que tem uma única missão, né? Satanás não mobiliza todo o seu exército apenas para tentar azarar a minha e a sua vida, no sentido de comprometer a qualidade de vida ou tirar a nossa paz. O que ele quer roubar é a essência do relacionamento com Deus. E não há nada que se mostre tão eficaz nos ataques de Satanás desde o início, como a capacidade de nos levar ao pecado. Porque o pecado gera ruptura, separação no relacionamento com Deus. Então, temos uma guerra. Essa guerra, ela tem como temática central a questão do pecado. Mas isso nos faz ter que olhar tanto para a inclinação da carne, como para a capacidade de Satanás tentar explorar isso através do engano e da sedução. E nós precisamos estar atentos. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 11, diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Quando reconhecemos não só que é um inimigo, mas quem é o inimigo, como ele trabalha, o fato de não ignorar a existência, a intenção, a estratégia do inimigo, nos dá a capacidade de impedir que ele leve vantagem. Então isso é importante nessa guerra que travamos, e é por conta disso que eu quero trabalhar esses questionamentos. Então, primeiro deles, vamos lá. De quem é a voz da transgressão? Que voz é essa? Que o texto inicial que lemos diz que fala ao coração, não ao ouvido, né? Qualquer ser humano, numa conversa, né, ele vai ter uma comunicação que não tem acesso direto ao coração. Hoje a gente pode pular a etapa, dizer falar ao ouvido, que temos comunicação por meio de texto, né? Mas o acesso direto ao coração não pertence à nossa relação entre iguais com outros seres humanos. O acesso ao coração vem apenas de seres espirituais. E basicamente, em essência, a Bíblia fala de dois, Deus e o diabo. Hebreus capítulo 3, verso 7, numa citação do Antigo Testamento, diz, se hoje ouvides a sua voz, uma referência a Deus, não endureçam o vosso coração. Isso revela onde é que Deus fala ao coração. Ele tem o poder de falar diretamente ao coração. Agora a pergunta é, Deus nos induziria ao pecado? Ele seria o mensageiro e o porta-voz da voz da transgressão? De modo nenhum. Ele não daria esse tiro no pé, não trabalharia contra o patrimônio, porque isso seria negar seu próprio caráter. Tiago capítulo 1, verso 13 diz,
Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Então, excluindo uma comunicação entre iguais de outros seres humanos, e no plano espiritual, excluindo Deus falando ao coração, nós temos, por eliminatória, uma pessoa com o poder de falar ao coração. E a Bíblia usa de forma recorrente o adjetivo chamando de tentador. Não apenas Satanás significa adversário, opositor, mas de tentador, porque ele é um especialista nessa arte e tem demonstrado isso desde o começo. Então, olhando para as Escrituras, nós percebemos que essa também é uma forma de Satanás trabalhar e falar. Eu quero ler rapidamente com vocês um pedaço do relato, né, de um casal chamado Ananias e Safira, que está lá em Atos capítulo 5. A Bíblia fala desse casal de comum acordo, se propondo a mentir, mas mostra que o Espírito Santo traz uma revelação ao apóstolo Pedro por meio de uma palavra de conhecimento que publicamente expõe o pecado deles. E esse texto, eu vou ler apenas uma pequena porção do texto todo, Atos 5, de 3 a 5, diz: Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Quando Pedro diz, porque encheu Satanás o seu coração, ele está falando do diabo conseguiu acessar seu coração. O diabo o levou, o induziu a cometer esse pecado. Ele não está dizendo que o diabo o coagiu, que o diabo o arrastou, porque o diabo não tem esse poder de coerção sobre mim e sobre você. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 14, a Bíblia diz, cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Eu costumo brincar que o crente, na hora de pecar, não lembra o que a Bíblia diz. Mas depois que peca, na hora de confessar, vira teólogo. Porque alguns não confessam e já justificam. Né? Dependendo do que me falam, eu já sei que é tipo o gato subiu no telhado. Tem alguém preparando uma confissão. Todo dia um me abordou e disse, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, a carne é fraca. Eu falei, lá vem. Né? E já está dizendo, o gato subiu no telhado, está preparando o que ele vai contar, porque, tipo, afinal de contas, é bíblico. Né? Então, a conversa é essa. Um dia, me contou a bobagem que tinha feito. Eu falei, como é que você conseguiu a façanha de fazer uma lambança espiritual dessa? Ele disse, foi o diabo, pastor. Isso é culpa do Satanás. Eu falei, amigo, tenta uma nova. Essa aí é antiga, isso aí vem desde o livro de Gênesis. As pessoas pecam e não assumem a responsabilidade. Quando Deus pergunta para Adão, o que é que você fez? Adão responde, a mulher que tu me deste. Primeiro ele jogou a culpa no Senhor. Eu estava de boa, quieto, sozinho, até o Senhor resolver colocar a mulher na minha vida. Então ele culpou Deus, culpou os outros. Deus vira para Eva e disse, você tem a dizer? Ela falou, foi a serpente, o miserável do cão. Né? Então as pessoas culpam Deus, culpam os outros, culpam o diabo. É difícil você ter quem assuma a responsabilidade do que fez. Eu lembro de uma ocasião que fui atender um casal. Né? E desde o início do casamento, você ia para minha esposa. Olha, você vai ouvir um, ele tem 100% de razão. Você vai ouvir o outro, tem 100% de razão. No final das contas, você descobre que ninguém tem 100% de razão. Existem perspectivas, ajustes. O casal chegou, falei, por que é que vocês estão aqui, pastor? Estamos com um problema sério e viemos aqui abrir o coração. Falei, quem começa? O marido falou, ela. A gente pensa numa mulher que falou de 20 a 30 minutos. Mas acabou com o marido, destruiu ele. E quando terminou, fiquei imaginando como seria a réplica. Quando ela terminou, eu falei, o que você tem a dizer? Ele falou, nada. Falei, por que nada? Ele falou, ela está certa, eu sou esse tralha. O problema sou eu. Gente, eu queria parar atendimento e soltar fogos. Que mais de 30 anos de pastor, eu nunca ouvi isso antes e nem depois. Alguém dizer, o problema sou eu, fui eu mesmo que estraguei tudo. Ele estava lá dizendo isso. Né? Então, normalmente as pessoas elas se eximem de responsabilidade. Agora, o que Pedro está falando para Ananias é porque você permitiu que Satanás enchesse seu coração. Basicamente, se você não tivesse dado permissão ao acesso, isso não teria acontecido. A segunda pergunta, por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Ele não está dizendo se você foi coagido ou arrastado. Então, nós precisamos entender como funciona a dinâmica do pecado. Né? Outro dia, quando eu perguntei para um que jogou a culpa no diabo e disse foi o diabo, eu falei para ele, amigo, presta atenção, o tentador está do lado de fora. O desejo da tentação está do lado de dentro.
O tentador do lado de fora não pode botar em você um desejo que você não tenha. Ele só explora o que está lá. Ele normalmente bota um cardápio debaixo do seu nariz e vai provocar os seus desejos. Você é responsável quando aceita a proposta, quando permite que a voz do coração fale e quando você cede a ela. Então nós não podemos responsabilizar o diabo, mas não podemos ignorar que estamos em guerra com ele e que ele usa de artimanhas. A maioria dos crentes que tropeçaram, ao longo de 3 décadas de pastorado, nunca vi alguém dizer que um dia acordou de manhã resmungando: hoje é dia de maldade, eu quero pecar, quero estragar o relacionamento com Deus. A coisa não acontece nessa dinâmica. Né? Nós precisamos entender que a palavra pecado, seja no hebraico, a língua, né, a grande maioria do Antigo Testamento foi escrita no hebraico, e no Novo Testamento, que é o koiné, o grego antigo, a língua em que foi escrito o texto do Novo Testamento, tanto numa língua como na outra, a palavra pecado, ela dá a ideia de errar o alvo. Então alguém tropeçou, alguém se perdeu. E nessa dinâmica, Satanás tenta trabalhar muito fortemente com engano, com um certo convencimento. E nós precisamos reconhecer, antes de mais nada, quem está por trás é o diabo. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Relatos desse pecado de Ananias, relatos da tentação lá de Gênesis, da própria tentação de Jesus, não estão na Escritura por acaso. Aliás, na verdade, eles nos revelam um padrão. Quem está por trás das tentações, embora o elemento a ser explorado seja o desejo humano, é sempre o reino espiritual, é sempre Satanás. Agora a pergunta é: o que se deu com Ananias e Safira é exclusividade deles ou pode se repetir? O que aconteceu com Adão e Eva é exclusividade deles ou pode se repetir? A verdade é que Paulo, com um coração pastoral, escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 11:3, ele diz: eu temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele está dizendo, pode se repetir. Não significa que tenha que acontecer. Não significa que não possa ser evitado. Mas o risco potencial estatístico existe. Em outras palavras, o golpe está aí. Cai quem quer. Né? Mas ele está demonstrando preocupação, e é por isso que é necessário palavras de ensino e orientação como as que nós estamos trazendo aqui. Depois de reconhecer, em primeiro lugar, de quem é a voz da transgressão é de Satanás, é importante reconhecer essa fonte, a gente precisa reconhecer, né, e responder ao segundo questionamento. O que a voz da transgressão fala? Qual é a essência dessa mensagem? Eu gosto de estudar a Bíblia procurando padrões, eu sempre comento isso. E o que você vai perceber é que Satanás tem um modus operandi, uma maneira, né, de trabalhar que se repete. Em essência, nós vemos isso bem retratado aqui no Salmo 36, porque nós vimos que no verso 2, essa voz diz: sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Traduzindo, é o dito popular: dá nada não. No final vai ficar tudo bem. Não haverá consequências. Agora, o curioso é você observar que Deus sempre está dizendo: não cruze limites. Quando Deus estabelece limites, né, Deus sempre está fazendo isso para nossa proteção. E Ele diz, não cruze, porque senão vai ter consequências. A voz da transgressão sempre chega dizendo, não é bem desse jeito, não é como Deus falou. Isso é um padrão. Então vamos voltar lá no livro de Gênesis, o livro dos inícios, e ver o relato da primeira tentação e queda. Se você puder me acompanhar, Gênesis capítulo 3, dos versos 1 a 5. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Sem entrar em detalhes aqui que nos leve à digressão e à distração,
né? A gente podia especular muita coisa sobre uma conversa com um animal que era chamado de o mais astuto de todos. Mas o livro do Apocalipse se refere ao diabo e a Satanás como sendo a antiga serpente. Então, independente da dinâmica e dos detalhes do ocorrido, né, o que a Bíblia nos mostra é que há uma operação maligna por trás disso. Né? Tem gente que discute, não, esse negócio da serpente era só alegórico, não foi uma conversa literal. Outros dizem, a serpente ficou endemoniada e o Satanás falou na boca dela. A verdade, eu aprendi um detalhe na adolescência, uma frase, um ditado importante que diz, o que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. Há momentos onde a narrativa bíblica não está focada numa descrição com detalhes, apenas numa menção. O que é importante é a gente parar para pensar que nós temos uma ação maligna, uma voz maligna se manifestando. Honestamente, para mim é difícil imaginar essa conversa. Se eu gosto de ler a Bíblia, me colocando lá dentro da história. Eu me imagino se eu estou andando no jardim e do alto do galho de uma árvore, eu ouço um psiu, e eu olho a serpente dizendo, vão levar a ideia, eu correria como se não houvesse amanhã. Né? Mas a gente não sabe todos os detalhes de como foi tudo isso, e eu não quero especular aqui para que a gente não saia do foco. O ponto principal é o que essa voz falou. A essência da proposta é a mesma. Deus disse não pode comer, não? Não é que não pode comer nada, só tem uma que a gente não pode comer. Porque no dia em que comer disso nós vamos morrer. Vão nada, não é bem assim. Na verdade, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vão ser como Ele. O que Ele está tentando é privar vocês. Essas consequências que Ele disse que viriam não serão bem desse jeito. Gente, esse é o padrão. Sua iniquidade não será descoberta, se for, não será detestada. Né? Esse é o padrão. Então, quando você olha para as Escrituras, é importante reconhecer o padrão. Porque, como eu citei Paulo, ele diz para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos suas intenções. Se a gente entende a maneira dele trabalhar, é mais fácil impedir que ele tenha vantagem. E por que é importante reconhecer não só o que a voz da transgressão fala, mas de quem é a voz? Para que a gente fique atento, gente. Satanás trabalha com engano. A frase de Paulo é, eu temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também, né, a pureza de vocês seja corrompida, a simplicidade, a mente de vocês seja corrompida e se aparte da pureza e simplicidade devidas a Cristo. Então, normalmente, isso não vem com cara de Satanás. Ó, eu sou o diabo, estou aqui para fazer você se rebelar contra Deus e acabar com a sua vida. Mas essa premissa do engano, ela sempre tem alguns sintomas ali, um conjunto, né, de características em comum. Primeiro, é sempre um apelo àquilo que a gente anseia. Ele soube explorar um desejo que ele já havia mapeado ali na própria Eva. O livro de Gênesis nos diz, ali no capítulo 3, eu li do 1 a 5, mas o verso 6 nos fala de uma progressão. Diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido e ele comeu. A Bíblia fala de uma progressão. A árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Né? Nós não sabemos se ela se tornou desejável a partir daquela conversa. Mas, de alguma forma, Satanás conseguiu explorar um desejo. Com qual lógica de engano? Deus está sabotando você, Ele não quer que você seja feliz. E as coisas não são bem do jeito que Ele disse que seriam. Agora a pergunta é, no final das contas, quem é que falou a verdade? Deus ou o diabo? Deus. No dia em comerem, certamente morrerão. Ele não estava falando de morte física. Adão viveu 930 anos. Eu fico tentando imaginar quanta vela no último bolo do aniversário para soprar. Mas a morte espiritual se instalou. E o pior é que o problema não foi só dele. Nós estamos pagando a conta até hoje. A releitura de Paulo em Romanos 5,12 é, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Então, a única vez na Bíblia e na história em que a insinuação de Satanás, danada não, se mostrou verdadeira. Não há um único caso. Você nunca vai ouvir ninguém dizendo que realmente pecou e aquela voz tinha razão. Deu nada não no final. O próprio Jesus chamou Satanás não só de mentiroso, mas de o pai
da mentira. Essa é a natureza da sua essência. Por outro lado, nós precisamos entender que Deus, além de justo, Ele não pode mentir. E Josué, no capítulo 23, dos versos 14 a 16, esse grande líder se levanta diante de uma geração para dizer: ei, tudo quanto Deus falou pela boca de Moisés, seu servo vai se cumprir. Diz para o bem e para o mal. O que ele está dizendo? Quando você tem boas promessas, a palavra de Deus, a verdade é. Mas quando você tem advertências sobre as consequências que virão do pecado, essa palavra é igualmente a verdade. Porque tem crente que na hora de tomar posse da promessa, ele está lá diante de Deus dizendo: tua palavra é verdade, o Senhor não pode negar a si mesmo, o que o Senhor falou vai cumprir, o Senhor vela sobre a sua palavra. Mas quando Deus diz, se pecar vai dar ruim, ele relativiza. E a palavra de Deus é a verdade, para o bem ou para o mal. Ela é toda a verdade. E quando você olha, o padrão de Satanás é sempre o engano. Vai dar nada não, não haverá problemas. A gente olha o caso de Ananias e Safira. Ficou tudo bem no final. Deu nada não. A Bíblia diz que eles são julgados. Ambos morreram naquele dia, fulminados pelo próprio Deus. Eu não vou tratar disso agora, porque o assunto do temor relacionado ao juízo é o nosso último tópico. Eu vou deixar isso para depois. Mas não é a única vez que isso se torne verdadeiro. O problema que às vezes fomenta essa ideia do dar nada não, é que as pessoas não entendem a dinâmica com a qual Deus se relaciona com os nossos pecados. Deus nunca vai julgar alguém de imediato. O livro de Tiago diz que a misericórdia triunfa do juízo. Deus nunca vai exercer juízo antes de oferecer misericórdia. Agora, que ninguém se engane. Quando a misericórdia não é abraçada, o juízo inevitavelmente se seguirá. Olha o que diz Apocalipse 2, de 20 a 23. Carta ao anjo da igreja de Tiatira, palavras do próprio Jesus. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Você pode repetir isso comigo? Diga: retribuirei a cada um segundo as suas obras. Quando você olha uma frase e começa de Jesus, dá para acreditar que dá nada não? Agora, quando o Senhor diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse, se chama longanimidade, é paciência. Quando alguém peca, Deus não segue manifestando juízo de imediato. Ele oferece chamados ao arrependimento, chamados à restauração, chamados à reconciliação. O problema é que alguns confundem a longanimidade, essa paciência de Deus, com impunidade. Mas longanimidade e impunidade são coisas diferentes. Porque a longanimidade tem prazo. É um ânimo longo, mas tem prazo. E quando não há arrependimento, Deus deixa claro que não haverá impunidade. Deus diz, eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. Outro dia eu vi alguém dizendo, na nova aliança, no tempo da graça não tem juízo. Eu falei, se isso não é juízo, é o quê? Uma carícia? Evidente que há juízo. E como eu disse, nós vamos trabalhar o assunto de juízo depois. Mas nós precisamos entender que o padrão da ação de Satanás é sempre dizer, não tem problema. A advertência de Deus é sempre outra. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. A voz de Satanás não vai ser descoberto. Moisés, no livro de Números, diz, não sabeis que o vosso pecado há de vos achar? Aí você vê Jesus no Novo Testamento dizendo, não há nada encoberto que não há de ser revelado. Não existe chance de acreditar nessa conversa de que sua iniquidade não será descoberta nem detestada. Mas o que o diabo mais quer é que a gente aceite esse padrão de comportamento de inconsequência. Não vai ter problema no final. Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17, nos traz uma advertência. Cuidem para quê? Essa expressão cuidem pode ser lida. Presta atenção. Tenha cuidado. Fique esperto. Né? Falando na nossa gíria do evangeliquez, vigia, varão. Para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Verso 17.
Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A Bíblia diz que ninguém seja profano, impuro, outras traduções dizem imoral, devasso, como foi Esaú. Ele não está falando de moralidade no sentido da sexualidade, de pecados de ordem sexual, mas mostra que no plano espiritual isso é tão prostituição quanto. Alguém que simplesmente valoriza a gratificação imediata. O que é que aconteceu com Esaú? Ele vai para a caça, não é bem sucedido, isso é muito comum, né? A quem tinha experiência de viver da caça, principalmente dos povos antigos, numa época em que não havia abundância de alimento, em que havia momentos onde se era bem sucedido, se caçava depressa, havia momentos onde podia se passar dias de privação e fome. Ele chega frustrado, com fome, vê que o irmão preparou um prato de lentilhas, pede a comida. O malandro Jacó diz, só se você me vender seu direito de primogenitura. A Bíblia diz que o pensamento de Esaú foi, de que me valerá o direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome? Gente, a pergunta é, ele ia morrer mesmo de fome se não comesse? Gente, um caçador certamente já tinha passado muito momento de privação e fome. Ele sabe que não ia morrer de forma literal. Mas, de alguma forma, a alma está gritando por uma gratificação imediata. E sempre que se busca apenas gratificação imediata, o padrão é de não medir as consequências depois. A Bíblia diz que ele desprezou o direito de primogenitura. Mas depois de ter saciado o seu anseio, agora ele quer de volta aquilo do qual ele tinha aberto mão. E não adiantou mais chorar. O padrão bíblico é não seja inconsequente. Porque ainda que a voz da transgressão sugere, vai dar nada não. Não costuma ser esse o final, nem o desfecho. Dito isso, terceiro e último lugar, vamos para a parte prática. Como silenciar essa voz? Nós vimos no texto inicial, do Salmo 36:1, um indicativo de por que a voz da transgressão conseguiu espaço e lugar no coração do ímpio. A Bíblia diz, não há temor de Deus diante de seus olhos. A falta de temor sempre abre espaço para que a voz da transgressão fale. O que se pressupõe, aplicando a lógica inversa, é que a presença do temor vai abafar e silenciar essa voz. Mas não apenas pela lógica inversa, mas por diversos outros textos bíblicos. Então vamos lá. Êxodo 20:20. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Provérbios 16:6. Pelo temor do Senhor se evita o mal. Você pode repetir isso comigo? Diga, pelo temor do Senhor se evita o mal. Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Não só em evitar, não só em não cometer, mas entender o dano que isso traz. Não só no nosso relacionamento com Deus, mas para as nossas vidas, a ponto de aborrecer aquilo. O temor do Senhor nos leva a um código de conduta que não é apenas, não vou fazer porque minha religião não permite. Mas a gente passa a abominar aquilo que Deus abomina. Porque a gente entende as razões da restrição que Ele estabeleceu, a gente entende as consequências de não obedecer aquilo e, evidentemente, não há como apreciar e nem flertar com a possibilidade de transgressão. Se o juízo sobre o pecado, se manifesta num caso como o de Ananias, é apenas porque não houve temor. Porque se houvesse temor, ele não tinha levado adiante aquela história, aquela mentira. Pedro ainda pergunta, foi por esse valor mesmo que vocês venderam? Ele está dando a oportunidade, fala a verdade. É meio que aquela atitude de pai, eu tinha isso com os meus filhos. Eu dizia, olha, quando vocês fizerem algo errado, existem dois tipos de punição. Se falar a verdade, o réu confesso, hoje em dia chamariam de delação premiada, ele vai ter uma pena mais amena. Mas se vocês tentar mentir e eu descobrir a mentira, vocês vão ser disciplinados no mínimo em dobro. Uma pelo que fez de errado, outra pelo que mentiu. Pedro ainda dá a oportunidade, foi isso mesmo. Ele vai checar depois com Safira, foi isso. Mas os dois tinham combinado a versão direitinho e não voltaram atrás. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo, evidentemente, se o temor estivesse lá, não haveria pecado. Agora, mesmo na vida de quem não manifestou o temor a ponto de pecar, e mesmo quando Deus chega ao ponto de julgar o que ele não faz de cara,
Deus ainda está procurando, de alguma forma, proteger os outros por meio do temor, que virá através de uma lição muito didática, pedagógica. Quando Ananias morreu, a Bíblia diz, sobreveio o temor de Deus a todos os que ouviram isso. Você consegue imaginar qual era a conversa dos crentes nas refeições, nos cafés, nas células? Melhor não brincar com Deus, hein, gente? Nós vimos o que rolou com Ananias e Asaf. O negócio ficou feio para o lado deles. Aquilo ganhou um efeito didático sobre todo mundo. Quando Jesus diz a respeito dessa mulher que ele denominou como Jezabel, ele diz, eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram, ele diz, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Basicamente, ainda que eu não consiga recuperá-la, restaurá-la para que ela ande no meu temor, eu vou usá-la como exemplo para que os outros me temam. Ou seja, nós precisamos entender que mesmo quando Deus aplica juízo, sempre por trás disso há expressões da sua misericórdia. No livro do profeta Ageu, Deus diz, fui eu que feri vocês, mas não houve entre vós quem voltasse para mim. Basicamente, Deus está dizendo, não estou ferindo vocês só de birra, por pirraça. Não é vingança. Deus diz, estou tentando recuperá-los. Mas mesmo quando ele não consegue levar algum de nós ao arrependimento e tem que intensificar o juízo, ele diz, falando na linguagem dos antigos, é tirar a laranja podre da caixa para não estragar o resto. Ele diz, eu vou ter uma ação cirúrgica que salve e poupe os demais. Porque o temor do Senhor seguirá sendo o remédio para que não se peque. Curioso notar também que Moisés respondeu ao povo e diz, não tenham medo. Deus veio provar a vocês para que o temor dele esteja diante de vocês. Ele diz, não tenham medo, mas o temor é para estar aqui. Então, nas palavras de Moisés, temor e medo não são exatamente as mesmas coisas. O medo, normalmente, é aquela reação de pavor e prevenção, algo que nós sabemos que pode nos fazer mal. A maneira como olhamos para Deus é sempre a de alguém que nos ama e quer o nosso bem. Deus não quer o mal de ninguém. Quando a nação de Israel estava no auge da apostasia e viveria o mais alto nível de juízo jamais experimentado, e eles estão dizendo, já era, nossa esperança acabou. Ainda assim, Deus levanta o profeta Jeremias para dizer, ei, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então Deus sempre quer o nosso melhor. Mas para que o melhor possa ser experimentado, é importante que o temor esteja lá. Eu tenho visto muita gente pregando e ensinando que essa coisa de temor é coisa da lei, da antiga aliança, do Velho Testamento. E eu digo, será que esse povo lê a Bíblia? Se lê, que Bíblia é que estão lendo? Ou que erva estão fumando antes de ler? Não é sério, gente, porque assim, é muita bobagem sendo dita. Eu vou continuar repetindo o alerta, o golpe está aí, cai quem quer. Quando uma doutrina vem aliada à voz da transgressão, dizendo, dá nada não, pode pecar, não tem problema, não existe consequência, as coisas não são bem assim. Ela está fazendo par e coro com a voz de Deus ou com a voz de Satanás? A resposta é clara. E aí eu vejo pessoas tentando negar a presença do temor na nova aliança, no tempo da graça. Jeremias 32:40, uma profecia sobre a nova aliança. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. A maioria quer parar aqui, mas o texto continua. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Deus diz, minha aliança é de não deixar de fazer o bem. Para que isso aconteça, meu temor vai ter que estar lá, para que eles não se afastem de mim. Porque se afastar, não tem jeito da coisa terminar bem. Agora, essa profecia se cumpriu, sim. O livro de Atos nos mostra a presença do temor do Senhor na vida da igreja. Atos 2:43. Em cada alma havia temor. Atos 9:31. Assim a igreja tinha passo por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no consolo do Espírito Santo crescia em número. Efésios 5:21. O texto diz assim, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Gente, a pessoa não precisa nem de um conhecimento teológico profundo. Paulo está falando de uma igreja de gentios da nova aliança, não de judeus debaixo da lei do Antigo Testamento. E ele fala do temor de Cristo. A revelação de Cristo é da nova aliança. Ele não está revelado no Antigo Testamento. E a Bíblia está falando do temor de Cristo. Como é que o temor não é para agora? Você não precisa nem de conhecimento teológico, é só um pouquinho de massa cinzenta para entender e não negar aquilo que está lá. O Novo Testamento é recheado de ensino sobre o temor.
O desenvolvimento da salvação é fundamentado no temor. Filipenses 2,12, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. O aperfeiçoamento da santificação, ela se dá pelo temor. Segundo aos Coríntios 7,1, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Outro dia alguém falou para mim, não, o temor é coisa da velha aliança, não é da graça. Eu falei, você tem certeza? Porque a minha Bíblia, não tem coisa mais sarcástica do que o crente falar minha Bíblia, porque supostamente era para ser uma só. Mas é o jeito de dizer, eu não sei o que é que você está lendo. A minha Bíblia diz em Hebreus 12:28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Porque o nosso Deus não foi, Ele é fogo consumidor. As pessoas estão alegando uma revelação de que Deus era malvadinho no Antigo Testamento, mas, aleluia, se converteu. E agora, Ele é bem mais compreensivo e tolerante. Gente, um dos atributos primários de Deus é a sua imutabilidade. Eu, o Senhor, não mudo. Nele não há sombra nem mudança de variação. Tu permaneces para sempre o mesmo. Né? Que conversa é essa de que Deus mudou? Ele é fogo consumidor. E a Bíblia diz, nós vamos reter a graça. Nós vamos procurar servi-lo de modo agradável, com reverência e com temor. Por que estou enfatizando o temor? O temor é uma grande prevenção. Há uns anos atrás, eu estava falando numa reunião, não era um culto público, era uma reunião de ensino para líderes, fechado. Então, em algum momento, uma pessoa me interrompeu. Estava falando das consequências do pecado, e esse camarada falou assim, se metade do que o senhor falou for a verdade, eu estou com medo de Deus. Eu falei, eu acho bom. Ele falou, mas me ensinaram a obedecer por amor e não por medo. Eu falei, te ensinaram certo. O próprio Jesus diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. A obediência deveria ser, antes de mais nada, fundamentada no amor. Ele falou, você está se contradizendo. Eu falei, não. Você está imaginando que o amor exclui o temor. Para mim, eles não são divergentes, eles são complementares. Aí ele olha para mim e fala, temor é coisa da antiga aliança, o amor é da nova. Eu falei, em qual Bíblia? Eu falei, a minha diz Deuteronômio 11:1, lei de Moisés. Amarás o Senhor teu Deus e guardarás todos os seus mandamentos. A motivação de obedecer por amor já estava na antiga aliança. Mas o temor também estava lá. A ordenança de obedecer por amor continua na nova aliança. Mas a advertência ao temor também continua. Eles nunca foram divergentes. Eles sempre foram complementares. Eu falei, a sua lógica de querer obedecer só por amor, ela se baseia num sofisma, de que o seu amor é infalível. E eu falei, eu quero te garantir que não é. Jesus diz ao anjo da igreja de Éfeso, a respeito de perder o primeiro amor. Efésios 6:24 diz, a graça seja com todos aqueles que amam a nosso Senhor com amor incorruptível. Ele não está dizendo que o amor de todos é incorruptível, mas que aqueles que não deixam o seu amor corromper serão favorecidos. Então o amor se corrompe. Eu falei, e a sua lógica de dizer eu vou obedecer só por amor, é a mesma de um paraquedista que diz eu quero pular sem paraquedas de reserva, de emergência. Eu falei, e se o primeiro falhar? Você não quer ter outro para te salvar? Aliás, quando eu comecei a estudar essa analogia do amor e do temor, o Espírito Santo falou comigo, vai estudar sobre o paraquedas de emergência. Liguei para um amigo, pastor, amigo meu aqui de São Paulo, que a experiência dele como paraquedista é muito maior do que a minha, ele tem centenas de saltos e eu nunca pulei. Mas por algum motivo, eu gosto de ver alguns de vocês tentando me imaginar pulando. E aí eu dou essa volta. Eu falei para ele, falei, amigo, me fala sobre o paraquedas de emergência. Ele falou, é o paraquedas que nenhum paraquedista quer ter que acionar. Eu falei, não quer acionar por medo? Ele falou, medo? Medo do quê? Eu falei, medo de não abrir. O primeiro falhou, vai que o segundo falhe. Ele falou, Luciano, essa probabilidade é tão pequena, estatisticamente, que eu vou dizer, nenhum paraquedista tem medo do segundo não abrir. Ele falou assim, eu falei, já ouvi vários relatos. Ele falou, Luciano, para os milhares de paraquedistas no mundo, com milhares de saltos, no final das contas, a incidência é menor do que a probabilidade de você ser atingido por um raio andando na rua. Ele falou assim, a razão pela qual a gente não tem medo é porque o paraquedas reserva de emergência, ele é diferente do normal. O tipo de lona, o tamanho do velame, a maneira como é dobrado, tudo é diferente. E ele já tem um desenho para que seja praticamente impossível não abrir. Tanto que se houver um caso onde os dois paraquedas não abriram, a primeira coisa que vai acontecer é uma investigação criminal por suspeita de sabotagem.
Eu falei, então se não tem esse risco todo não abrir, por que é que não quer usar? Ele falou, aí a conversa é outra. Ele falou, quando você desce com o paraquedas normal, voo panorâmico. O velame é muito maior. Capacidade, né, de te trazer mais lentamente, ela é bem melhor. Ele falou, o paraquedas de emergência não é para um voo panorâmico. É só para evitar que você despenque do céu feito um tijolo. É para salvar a sua vida. Mas você vai descer numa velocidade muito maior. E tem muito treinamento para isso. Porque mesmo com o paraquedas de emergência, se a pessoa não souber aterrissar, ela se arrebenta e ela ainda pode morrer. Mas ele falou assim, ele está lá para salvar a sua vida. Não é a melhor opção. Mas se o primeiro não funcionar, a gente é grato que ele está lá. Quando eu desliguei o telefone, falei para Deus, obrigado, já entendi tudo. O motivo primário da nossa obediência sempre será o amor. Acaso ele fale, é melhor que o temor esteja lá também. Se você me perguntar se eu fui um filho obediente aos meus pais, eu vou dizer que sim. Pastor, o senhor nunca desobedeceu, eu não falei isso. Mas eu mais obedeci do que desobedeci, então estou na categoria obediente. Quando o senhor deixou de aprontar alguma coisa, você fez isso por amor aos seus pais ou por temor? Os dois. Tinha hora que era um, tinha hora que era outro, tinha hora que era uma combinação de ambos. Houve momentos que minha decisão foi por amor. Eu pensava, não posso desonrar meus pais, não posso trazer essa vergonha para eles, não posso retribuir todo o bem que eles me fazem fazendo uma coisa dessa, e muitas vezes o amor resolvia. Mas houve momentos em que o amor não foi suficiente para a decisão, mas o temor me freou, mais do meu pai do que da minha mãe. Papai era old school, velha guarda, era jogo duro. E houve momentos que havia uma combinação de ambos. O temor de Deus precisa estar no nosso coração. E Ele vai nos guardar de pecar. Ele tem o poder de silenciar essa voz. Quem está entendendo, diga amém. Para concluirmos, é preciso cuidado com a voz da transgressão. Ela vai tentar nos enredar. E me permita repetir uma última vez o dito. O golpe está aí. Cai quem quer. E que ninguém se engane acerca das consequências do pecado. Que não só existe uma voz de transgressão, cujo responsável é Satanás. Mas a essência dessa mensagem é dizer que não tem consequência. E todo o volume de orientação bíblica vai na contramão disso. Gálatas capítulo 6, verso 7 e 8. Paulo não só está escrevendo a gentios do Novo Testamento, que vivem na nova aliança e não debaixo da lei, como ele está escrevendo a uma igreja que havia sido corrompida na sua doutrina por judaizantes que tentaram fazê-los viver de acordo com o modelo da lei de Moisés, não da graça. Paulo está tentando trazer esse povo de volta ao entendimento da graça. E ele diz assim, Gálatas 6, 7 e 8. Não se enganem, porque engano pode entrar. Ele diz, de Deus não se zomba. Outra tradução diz, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo quanto o homem semear, isso também se fará. Quem semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. O texto diz, ninguém se engane. Não brinque com Deus. De Deus não se zomba. Você vai colher aquilo que está plantando. É só uma questão de tempo. Então, que o temor de Deus, de um Deus que nos ama, que estabeleceu limites para que a gente não se arrebente, mas que vai cumprir a sua palavra para o bem e para o mal, que o temor de Deus esteja presente no nosso coração. O temor, esse remédio, ele é mais do que um sentimento, é uma ação. Salmo 111, 10 diz que ele é um estilo de vida, de conduta. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Não é apenas um sentimento, é uma conduta. Gênesis 39 diz que a mulher de Potifar estava assediando diariamente a José no Egito. Qual foi a resposta de José em Gênesis 39, 9? Ele não diz, dona, infelizmente a senhora não faz meu tipo. A conversa não foi essa. E diz, como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Ele diz, louca é a senhora de achar que eu vou buscar uma gratificação imediata, às custas de cuspir na cara de Deus, de desonrar aquele que me amou, que me chamou, que me escolheu para cumprir um propósito, que tem sido bondoso e misericordioso para comigo. Dona, não vai rolar, porque existe alguém que eu temo mais do que eu possa desejar, senhora. Temor de Deus, Ele vai nos guardar. E Ele precisa ser cultivado nos nossos corações. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?